Naquela manhã, o céu estava limpo, o comércio fluía nas ruas e as conversas nas praças seguiam seu ritmo habitual. Nada indicava que, em poucas horas, o chão abriria espaço para um fogo jamais visto. Nenhum profeta clamava em voz alta, nenhuma tempestade se aproximava, apenas o silêncio de uma cidade que já não ouvia mais a voz de Deus. Foi então que, do alto, algo começou a se mover. Não era um fenômeno climático, nem um acidente natural. Era a resposta de um Deus que já havia descido até a terra para ver com os próprios olhos o que o clamor dos céus não parava de denunciar. O que exatamente aconteceu em Sodoma e Gomorra? Teria sido apenas uma punição contra um tipo específico de pecado, ou há uma verdade mais profunda por trás daquele fogo que consumiu tudo até virar cinza? Antes que a fumaça subisse aos céus, houve tempo para alertas. E mesmo nos minutos finais, ainda havia uma chance de escapar. Histórias como essa nos lembram que entender o passado é mais do que curiosidade. É sobrevivência espiritual. Por isso, este canal existe. Se esse tipo de conteúdo traz luz ao que muitos preferem ignorar, inscreva-se e caminhe com a gente por entre as linhas mais intensas das Escrituras. Muito antes da destruição, houve um clamor. Não foi um barulho qualquer, mas um eco de dor e injustiça que subiu até as alturas e alcançou o trono de Deus. A narrativa em Gênesis, capítulo 18, versículo 20, descreve esse grito como grande e muito grave, um peso moral que se tornou insuportável para o céu. Era como se a terra mesma não aguentasse mais o fardo do pecado de Sodoma e Gomorra. Esse clamor não foi fruto de uma única voz, mas provavelmente de muitos inocentes oprimidos, silenciados pela perversidade de uma sociedade mergulhada em arrogância e egoísmo. O mais impressionante não é o castigo que viria depois, mas o fato de que Deus, o justo juiz, ouviu. Ele não é indiferente à maldade humana, tampouco ignora a dor dos aflitos. Quando o grito da opressão atinge determinado limite, o céu se move. A destruição dessas cidades não começou com trovões, mas com uma avaliação divina. O Senhor decidiu descer para ver se o clamor era mesmo condizente com os atos cometidos ali. Esse movimento revela algo profundo. Deus não age com impulsividade. Ele investiga, examina, analisa. Enquanto os olhos humanos só viam prosperidade em Sodoma, suas riquezas, campos férteis e posição estratégica, Deus enxergava uma podridão moral enraizada nos corações. Era uma cidade linda por fora, mas completamente destruída por dentro. A corrupção havia se tornado rotina e os valores estavam invertidos. A injustiça já não era mais acidental, era sistemática. O grito que chegou ao céu é o símbolo de um mundo onde o mal deixou de ser exceção para se tornar lei. Mesmo diante de tanto pecado, Deus ainda se deu ao trabalho de enviar mensageiros, visitar Abraão e conversar com ele. Esse detalhe revela a longanimidade divina, o caráter paciente de um Deus que não se agrada da morte do ímpio. Isso mostra que, mesmo quando o juízo se aproxima, a misericórdia ainda tenta se manifestar. É como se o céu oferecesse uma última oportunidade para que algo ou alguém fosse encontrado justo no meio do caos. Este cenário inicial nos prepara para compreender não apenas a severidade do juízo que viria, mas principalmente o coração de um Deus que julga com justiça e misericórdia. O grito que chegou ao céu não foi ignorado. Pelo contrário, ele se tornou o ponto de partida de uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia. E a partir daqui, tudo começa a se mover rapidamente. Sob o calor do dia, Abraão avistou 3 homens se aproximando. Sentado à entrada de sua tenda, ele não sabia que estava prestes a receber a visita mais divina de sua vida. Aqueles viajantes misteriosos não eram comuns. Entre eles estava o próprio Senhor. Gênesis capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3, narra esse encontro com reverência.
Abraão corre, se curva, oferece hospitalidade, não por mera educação, mas por discernimento espiritual. Algo naquela presença exigia a atenção imediata. É revelador como Deus escolhe se apresentar de forma tão humana. Ele poderia ter enviado relâmpagos ou manifestado sua glória como no Monte Sinai. No entanto, prefere sentar-se sob uma árvore, compartilhar uma refeição e conversar. Isso diz muito sobre o caráter do Eterno. Ele se aproxima como quem deseja comunhão e não apenas exercer juízo. Antes de destruir uma cidade, ele senta-se com um homem justo e compartilha seus planos. Não porque precise, mas porque deseja incluir os justos na sua obra. Durante a conversa, o foco inicialmente recai sobre a promessa de um filho a Sara, mas logo a conversa muda de tom. Deus revela que vai investigar o clamor que sobe de Sodoma. Ao dizer isso, ele não está apenas informando, está convidando Abraão para participar. É como se o Senhor dissesse: antes de eu agir, quero que você saiba. Quero ver o que você fará com essa informação. E é aí que começa a nascer a intercessão que tentará salvar a cidade. O detalhe de Deus descer até Sodoma é carregado de significado. Aquele que habita nas alturas se abaixa para examinar de perto a condição moral da humanidade. Não há julgamento à distância. O Senhor se envolve, se aproxima, olha nos olhos do pecado antes de sentenciar a destruição. A visita dos 3 viajantes, portanto, não foi apenas um encontro com Abraão, mas o início da revelação de uma justiça que se manifesta com clareza, precisão e transparência. A tenda de Abraão se torna, por alguns momentos, o epicentro de uma conversa entre o céu e a terra. Em meio ao deserto, o Criador discute o destino de cidades inteiras com um homem comum. Essa imagem não é apenas impressionante. Ela nos ensina que muitas vezes o Eterno ainda bate à nossa porta. A pergunta é: temos reconhecido quando ele chega? Abraão, ao ouvir que o Senhor estava a caminho de Sodoma, não ficou em silêncio. Seu coração foi tomado por algo maior do que medo ou curiosidade: compaixão. Ele sabia o que significava um juízo vindo diretamente de Deus. Em Gênesis capítulo 18, do versículo 22 em diante, vemos o patriarca fazendo o impensável, barganhando com o Criador. Mas essa barganha não é mesquinha nem insolente. É um clamor ousado por misericórdia. O que impressiona nessa cena é a coragem de Abraão. Ele começa perguntando se o Senhor destruiria os justos com os ímpios. Em outras palavras, seria justo o juiz de toda a terra agir dessa forma? Essa pergunta não é uma afronta, mas uma busca por coerência divina. Abraão sabia que Deus é justo e usa esse atributo como base para seu apelo. Essa ousadia reverente nos ensina algo precioso. A oração não é apenas súplica, mas também um diálogo fundado no conhecimento do caráter de Deus. À medida que a conversa avança, Abraão negocia 50-45, 40-30-20-10. A cada novo número, o coração do patriarca revela mais sobre si mesmo. Ele não está tentando enganar a Deus, mas testando os limites da misericórdia divina, e eles se mostram incrivelmente amplos. O Senhor não apenas escuta, ele responde com paciência. A cada proposta, a resposta é sempre positiva. Se houver esse número de justos, pouparei a cidade. A ausência de uma resposta final para o número 5 ou 1 é simbólica. Deus não estabelece um número mínimo absoluto, mas demonstra que está disposto a preservar muitos por causa de poucos. Isso lança uma luz poderosa sobre o papel dos justos em qualquer sociedade. Onde há intercessores, há esperança. Onde existe alguém que clama, a destruição pode ser adiada. Abraão, nesse momento, se torna um modelo de intercessor. Alguém que não se conforma com o juízo inevitável, mas luta por misericórdia até o último suspiro da esperança. Esse diálogo entre o homem e Deus revela mais do que uma negociação. Ele escancara o coração de um pai espiritual que amava sua família, mesmo vivendo em Sodoma.
e não se conformava com o fim repentino de tantos. A intercessão de Abraão é a ponte entre o clamor que sobe da terra e a resposta que desce do céu. É nesse lugar entre dois mundos que o destino de uma cidade poderia ter sido mudado. É curioso pensar nisso. Abraão implorava por apenas 10 justos, e a cidade inteira continuava em silêncio. Será que hoje seria diferente? Se tivesse que apontar os justos da sua geração, quantos nomes viriam à sua mente? Escreva nos comentários. Não precisa listar nomes, mas compartilhe. Você acha que ainda existem vozes como a de Abraão nos dias atuais? À medida que os anjos se aproximavam de Sodoma, uma pergunta pairava silenciosa. Onde estavam os justos pelos quais Abraão intercedera? A cidade, antes vibrante e opulenta, parecia mergulhada em uma apatia moral. Nenhuma voz se levantava contra o pecado. Nenhuma resistência visível à corrupção que se espalhava pelas ruas. Em Gênesis capítulo 19, percebemos um contraste gritante entre a expectativa da justiça e a ausência quase total dela. A pergunta de Abraão, se houver 10 justos, parecia ecoar no vazio. Essa ausência de justiça revela algo profundo sobre o poder da conformidade. A população de Sodoma não apenas tolerava o pecado, como havia se adaptado completamente a ele. As práticas vergonhosas não eram mais vistas como transgressões, mas como parte do cotidiano. Aqueles que poderiam ter feito a diferença talvez tenham se calado por medo ou conveniência. E quando o bem se cala, o mal não encontra resistência. Esse é um retrato trágico, mas real, de qualquer sociedade que abandona os valores de Deus. A figura de Ló surge como uma exceção solitária. Ele havia escolhido viver em Sodoma, talvez atraído por suas riquezas e estrutura. Mas a sua alma justa, como nos recorda a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8, se angustiava dia após dia com as práticas daquela cidade. Contudo, sua influência era quase nula. Nem seus genros o levavam a sério quando falou sobre o iminente juízo. A presença de um justo em meio a uma cidade inteira depravada não foi suficiente para reverter o destino daquele povo. O silêncio dos justos ou a ausência deles é uma das maiores tragédias dessa narrativa. Abraão havia suplicado por 10 pessoas em uma cidade inteira que tivessem coragem de se manter firmes, mas não havia nem isso. A impunidade reinava não apenas porque os ímpios eram muitos, mas porque os justos, se existiam, estavam calados demais para fazer diferença. Isso lança um alerta direto aos nossos dias. A justiça não se revela apenas por boas intenções, mas por posturas firmes e ações visíveis em meio ao caos. Esse cenário de silêncio e omissão prepara o palco para o juízo que se aproxima. Quando o clamor de sofrimento chega ao céu e o céu desce para investigar, a pergunta que Deus faz à cidade é clara: onde estão aqueles que me representam aqui? E diante do vazio, o destino de Sodoma começa a se consolidar. Enquanto a cidade mergulhava em sua rotina de pecados, a casa de Ló recebia 2 visitantes celestiais com uma missão clara: resgatar quem ainda pudesse ser salvo. Gênesis capítulo 19 descreve o encontro com intensidade crescente. Ló, reconhecendo algo diferente naqueles homens, os convida a se abrigarem em sua casa. Ele sabe, talvez por experiência ou discernimento, que as ruas de Sodoma não são seguras à noite. A urgência em protegê-los revela o quanto a maldade da cidade já era conhecida por ele. Os anjos, inicialmente relutantes, aceitam o convite e logo a casa de Ló se torna o centro de uma tensão que simboliza a luta entre luz e trevas. Em meio a esse cenário, Ló recebe a revelação: a cidade seria destruída. A mensagem não veio como uma sugestão ou advertência vaga. Era uma sentença definitiva, acompanhada de uma ordem direta: reúna os seus e fuja. O tempo da complacência havia acabado. Agora, o chamado era para uma decisão imediata, sem espaço para dúvidas ou meias respostas. Ló, então, vai até seus genros.
Homens que, ao que tudo indica, eram parte de sua família, mas não compartilhavam sua fé nem sua percepção espiritual. Ele os chama com seriedade. Levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor destruirá a cidade. Mas suas palavras são recebidas com zombaria. Eles o tratam como alguém que está brincando. Esse episódio revela algo trágico. Quando um homem justo não tem testemunho firme e coerente ao longo do tempo, sua palavra perde credibilidade até nos momentos mais sérios. A figura de Ló simboliza muitos que vivem no meio da corrupção, tentando manter uma vida correta, mas sem separação clara do sistema ao seu redor. Sua influência foi tão diluída que, mesmo com a verdade nos lábios, ele não conseguia convencer nem os mais próximos. Esse é um alerta profundo sobre como nossa integridade precisa ser visível e constante. No dia do juízo, palavras não substituem testemunhos. O chamado a Ló foi urgente, mas também revelou os limites de sua influência. Esse momento é o prenúncio da última chance. A misericórdia de Deus ainda se estende, mas agora com prazo definido. Quem não discernir o tempo e não responder ao chamado, corre o risco de perecer, mesmo estando próximo de alguém justo. O aviso aos genros foi claro, mas a zombaria deles selou seu destino. Na narrativa, o tempo do escape havia começado e o relógio divino estava correndo. A chegada dos anjos à casa de Ló rapidamente atrai a atenção dos homens da cidade. E o que acontece em seguida é um retrato sombrio da depravação absoluta que dominava Sodoma. Gênesis capítulo 19, versículo 4, relata que homens de todas as partes da cidade, de jovens a idosos, se ajuntaram ao redor da casa, exigindo que Ló entregasse os visitantes para que pudessem abusar deles. O nível de corrupção já não era apenas moral, era espiritual. A cidade havia cruzado todos os limites da dignidade humana. A multidão não se envergonha. Pelo contrário, age com ousadia, como se estivesse reivindicando um direito. O pecado já não era escondido, nem praticado em segredo. Ele era institucionalizado, coletivo, celebrado. Esse é um sinal clássico do ponto final de uma civilização, quando o mal deixa de causar vergonha e passa a ser motivo de orgulho. A pressão exercida sobre Ló é tamanha que ele tenta, desesperadamente, proteger os visitantes, ainda que com decisões controversas, como oferecer suas próprias filhas, um gesto que nos choca, mas que revela o desespero de alguém tentando preservar o que ainda considera sagrado. O mais assustador é a resposta da multidão. Este homem veio morar entre nós e quer nos julgar? Um reflexo da rejeição à verdade. Ló havia tentado manter-se afastado da corrupção, mas ao mesmo tempo não havia se separado dela. Agora, ao tentar frear a ação dos pecadores, é atacado como um intruso inconveniente. A cidade não queria conselhos nem confronto. Queria continuar seu curso depravado sem resistência. Esse padrão se repete ao longo da história da humanidade. Quando a verdade confronta a escuridão, ela é perseguida. Nesse instante, os anjos intervêm. Eles puxam Ló para dentro e fecham a porta. A cidade estava diante de sua última oportunidade, e a resposta foi a violência. Como juízes celestiais, os anjos agora não são mais apenas hóspedes, tornam-se protetores do justo e anunciadores do fim. A cegueira imposta aos homens de Sodoma simboliza não apenas a perda da visão física, mas uma cegueira moral e espiritual irreversível. Eles tateiam no escuro, ainda tentando alcançar o pecado, mesmo sem enxergar. Não há mais volta. A casa de Ló, cercada por um povo cego e violento, se transforma em um microcosmo da batalha entre céu e inferno. Enquanto os anjos fecham a porta, a sentença começa a se consolidar. A cidade havia feito sua escolha, e naquele momento, o céu também. Quando os anjos cegaram os homens de Sodoma, não foi apenas um ato de defesa, mas uma representação poderosa da condição espiritual da cidade. Em Gênesis capítulo 19, versículo 11, lemos que os homens que estavam à porta foram feridos de cegueira,
de modo que se cansavam tentando encontrar a porta. Essa imagem é forte. Mesmo sem enxergar, eles continuavam tateando, insistindo em pecar. Essa persistência mostra o quão profunda era a sua cegueira interior. Eles não estavam apenas fisicamente incapacitados, estavam espiritualmente condenados. A cegueira, na Bíblia, frequentemente simboliza uma separação da verdade. Quando alguém perde a capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o justo e o profano, já não há limites para onde essa pessoa pode ir. É nesse ponto que Sodoma estava. Mesmo diante de uma intervenção sobrenatural, não houve arrependimento, apenas frustração por não conseguir pecar. A cegueira física serviu apenas para expor o estado de um coração que há muito tempo havia deixado de enxergar o caminho de Deus. É interessante notar que mesmo diante de um milagre negativo, um juízo visível e imediato, os homens não desistiram. Isso reflete uma das características mais trágicas do coração endurecido: a recusa em mudar, mesmo quando os sinais são óbvios. A humanidade, em sua rebeldia, pode chegar a um ponto em que nem mesmo a intervenção divina consegue redirecionar seus passos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 28, fala sobre aqueles que, como não se importaram em ter conhecimento de Deus, foram entregues a um sentimento perverso. Sodoma já havia cruzado essa linha. A cena também traz à tona a fragilidade da ilusão de liberdade. A cidade achava que era livre, que podia fazer o que bem entendesse. Mas, no fundo, estava presa a uma escuridão tão densa que nem mesmo a verdade podia ser reconhecida. A cegueira dos sodomitas revela uma geração presa a desejos, escrava da própria rebelião. O pecado, que prometia liberdade, os havia acorrentado ao ponto de já não conseguirem enxergar nem o próprio estado de perdição. A porta que eles buscavam, desesperadamente, já estava fechada. Isso é simbólico. Quando a cegueira espiritual se instala, a porta da oportunidade começa a se fechar. Não porque Deus não deseje salvar, mas porque o coração humano já não consegue ver saída. O cenário se torna, ao mesmo tempo, um alerta e um espelho para todas as gerações que caminham nas trevas achando que ainda têm o controle. Mesmo após presenciar o poder dos anjos, ouvir a sentença sobre Sodoma e ser avisado com insistência sobre a urgência da fuga, Ló hesitou. Gênesis capítulo 19, versículo 16, diz que ele demorava-se, o que levou os anjos a pegarem sua mão, a da esposa e das filhas, e literalmente os tirarem da cidade. Essa demora não é um detalhe irrelevante, mas uma revelação profunda do conflito interno de um homem dividido entre a fé e o apego, aquilo que deveria deixar para trás. Ló é o retrato de muitos que conhecem a verdade, mas têm dificuldade em abandonar o conforto de um sistema corrompido. Ele sabia que Sodoma estava condenada, mas sua alma ainda mantinha vínculos invisíveis com aquele lugar. Talvez fossem lembranças, bens, status social, ou mesmo pessoas queridas. O fato é que seu coração ainda estava parcialmente plantado em solo que Deus já havia amaldiçoado. Isso o paralisava. A hesitação de Ló não era apenas física, era espiritual. O que o salva não é sua determinação, mas a compaixão divina. O texto diz que o Senhor teve misericórdia dele. Não foi por mérito, mas por graça. Os anjos o seguram pela mão e o arrancam de Sodoma. Essa imagem é comovente. Mesmo quando hesitamos, o céu ainda luta por nós, mas há um limite. A misericórdia de Deus é abundante, mas não anula a urgência da obediência. Ló estava diante de uma escolha vital e quase falhou por causa de sua indecisão. Esse momento da história nos obriga a refletir sobre nossas próprias hesitações. Quantas vezes Deus nos chama para deixar algo, fugir de um ambiente, romper com um hábito, abandonar um relacionamento destrutivo e mesmo assim hesitamos? A demora de Ló quase lhe custou a vida. Ele foi salvo por intervenção divina, mas nem todos à sua volta tiveram o mesmo destino.
A esposa, como veremos adiante, não conseguiu se desconectar totalmente. A hesitação, portanto, tem um preço. E quanto mais se demora a obedecer, mais riscos se corre de perder tudo. Ló é salvo, mas perde sua posição, seus bens, sua esposa e até mesmo a honra de sua descendência. Seu coração dividido comprometeu seu futuro. A fuga de Sodoma era urgente, não apenas por causa do fogo que viria, mas porque um coração preso ao passado não consegue herdar os planos de Deus. Com o juízo prestes a ser derramado, os anjos lançam uma ordem clara e direta a Ló. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, e sai daqui para que não pereças. Mais à frente, no versículo 17 de Gênesis, capítulo 19, os anjos são ainda mais incisivos. Escapa por tua vida, não olhes para trás e não pares em toda esta planície. Essas palavras não são meras orientações geográficas, são mandamentos espirituais carregados de sentido. O tempo da complacência havia acabado. Agora era o momento da fuga urgente. A instrução de não olhar para trás revela mais do que uma preocupação com a curiosidade. O ato de olhar para trás seria uma manifestação externa de um coração que ainda pertencia à cidade. Era como se Deus dissesse: se você realmente quer ser salvo, você precisa seguir em frente, sem saudades do que deixo para trás. O chamado do céu é sempre para o futuro, nunca para o passado. A salvação exige desprendimento. Apegos, nostalgias e memórias que nos prendem ao erro são obstáculos para quem deseja alcançar a plenitude da promessa. A fuga de Ló e sua família foi marcada por tensão, correria e decisões rápidas. Mas havia, ao mesmo tempo, uma delicadeza nos cuidados de Deus. Ele permitiu que escolhessem uma cidade pequena para se refugiarem. Ló implora para ir a Zoar, e Deus permite. Isso mostra que, mesmo em meio ao juízo, o Senhor ainda ouve as súplicas dos que querem obedecer, mesmo que de forma imperfeita. A fuga se torna então um símbolo da transição entre 2 mundos, de um sistema condenado para um abrigo onde a vida ainda é possível. A ordem de não parar na planície também carrega uma verdade espiritual poderosa. Há lugares que Deus já decidiu destruir, e permanecer neles, mesmo temporariamente, é perigoso. Muitos querem escapar da destruição, mas desejam fazer paradas no caminho, prolongando o tempo em terrenos condenados. A fuga de Sodoma precisava ser decisiva e ininterrupta. Cada segundo contava. A estrada da salvação não é lugar para distrações nem retrocessos. Ao deixar a cidade, Ló corria pela sua vida. Cada passo o afastava do juízo iminente. Mas como veremos no subtema seguinte, nem todos os que fugiram conseguiram deixar Sodoma completamente. Para alguns, o corpo estava fora, mas o coração ainda permanecia lá. E essa diferença faria toda a diferença. No instante em que a família de Ló corria para a salvação, um ato solitário selou o destino de uma vida. A mulher de Ló, contrariando a ordem dos anjos, olhou para trás. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Relata de maneira direta e devastadora. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Essa não foi uma simples olhada curiosa. Foi um gesto que revelou onde seu coração ainda estava. A cidade havia sido deixada para trás, mas Sodoma ainda habitava em sua alma. O julgamento sobre ela não foi apenas severo, foi simbólico. Ao transformar-se em uma estátua de sal, a mulher de Ló se torna um memorial eterno de advertência. O sal que preserva agora preservaria uma lição. Jesus, séculos depois, ao falar sobre os últimos dias, não hesitou em mencionar sua história. Em Lucas, capítulo 17, versículo 32, ele foi direto: lembrai-vos da mulher de Ló. Sua atitude representou muito mais do que um erro momentâneo. Foi a evidência de um apego mortal ao que Deus já havia julgado. O olhar para trás não foi apenas físico, mas espiritual. Era uma expressão de saudade, de inconformismo com a ordem divina.
Talvez ela pensasse nos bens perdidos, nos amigos deixados, na vida confortável que havia construído. Mas ao fazê-lo, desobedeceu não apenas uma instrução, rejeitou o livramento. Essa é uma das lições mais profundas da fuga de Sodoma. A salvação exige a entrega total. Não se pode correr para o novo olhando com desejo para o velho. O passado precisa ser abandonado com decisão. A história da mulher de Ló nos desafia a refletir sobre nossos próprios apegos. Quantas vezes tentamos seguir em frente, mas mantemos os olhos e o coração voltados para trás? A jornada com Deus é sempre uma estrada de renúncia. Quando Ele nos chama para sair de algo, o faz com clareza. A questão é, temos obedecido com o corpo inteiro ou apenas parcialmente? O juízo que recaiu sobre aquela mulher revela que não basta estar no caminho da salvação. É preciso estar inteiro nele. A mulher de Ló ficou para trás porque decidiu olhar para trás. Sua estátua permanece como uma lembrança de que o amor ao mundo, mesmo quando escondido, ainda pode nos custar tudo. A sua história não termina em lágrimas, mas em rigidez. Ela parou no tempo, congelada entre o juízo e a promessa, sem herdar nenhum dos dois. Uma advertência silenciosa a todos que tentam seguir a Deus sem se desprender do que Ele já deixou para trás. O momento que parecia impossível para muitos finalmente chegou. O juízo de Deus se materializou não em palavras, mas em fogo. Em Gênesis capítulo 19, versículo 24, está escrito que o Senhor fez chover enxofre e fogo do céu, da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Essa linguagem dupla, o Senhor, da parte do Senhor, é carregada de profundidade teológica, apontando para uma execução do juízo que vem diretamente do trono celestial. Não houve catástrofe natural, mas intervenção divina. O tipo de destruição escolhido por Deus não foi aleatório. Fogo e enxofre representam purificação e julgamento. Não há símbolo mais claro da ira divina contra o pecado do que o fogo que consome tudo o que é impuro. Essa chuva ardente não caiu por acaso, nem atingiu por engano. Ela foi direcionada a um território onde a justiça já não habitava. Era o selo final de um processo iniciado com clamor, visitação, intercessão, advertência e rejeição. Agora não havia mais volta. Ao mencionar essa cena, o profeta Isaías, em seu capítulo 13, versículo 19, descreve Sodoma como um exemplo da destruição total que recai sobre as nações que desafiam os princípios de Deus. O fogo que caiu do céu apagou a existência de cidades inteiras e marcou para sempre a geografia espiritual da humanidade. E até hoje, o nome Sodoma é associado à corrupção extrema e ao juízo inevitável. O impacto do evento ultrapassou os limites físicos e entrou para a memória sagrada da história bíblica. O fogo de Deus é justo, mas também terminal. Quando Ele julga, não o faz de maneira superficial. Não restaram dúvidas, nem sobreviventes anônimos. A destruição foi completa. Isso nos ensina que, embora Deus seja paciente, há um tempo em que a paciência cessa e a justiça precisa agir. O juízo sobre Sodoma não é um excesso de severidade, mas a justa medida diante da impiedade perseverante. Quando o céu envia fogo, é porque a terra já não oferece esperança de arrependimento. O que aconteceu ali continua ecoando até hoje, não como uma ameaça vazia, mas como um alerta vivo. A chuva de fogo que desceu sobre Sodoma e Gomorra foi mais do que uma punição. Foi uma declaração de que Deus continua sendo o juiz de toda a terra. E quando Ele decide julgar, o faz com precisão, santidade e propósito. Muito se especula sobre a localização exata de Sodoma e Gomorra. Embora as Escrituras não detalhem com precisão o ponto geográfico, há pistas suficientes para nos situar. Gênesis capítulo 13, versículo 10, nos informa que a região onde Ló habitou era toda a campina do Jordão, uma terra fértil, como o jardim do Senhor. Muitos estudiosos concordam que essas cidades estavam situadas próximas ao que hoje é conhecido como o Mar Morto.
um local de clima extremo e salinidade incomum. O interessante é que, em vez de abundância, a região tornou-se um símbolo de desolação. O que era fértil e promissor foi transformado em estéril e inóspito. Até hoje, a área em torno do Mar Morto é marcada por formações geológicas curiosas, como colunas de sal e crateras profundas. Alguns arqueólogos apontam para sítios como Bab Ededra e Numeira como possíveis restos das antigas cidades. Esses locais apresentam sinais de destruição súbita e intensa por fogo, o que coincide com a narrativa bíblica. A localização de Sodoma, além de geográfica, é espiritual. Ela representa um ponto na história em que a civilização prospera economicamente, mas apodrece moralmente. É a encruzilhada, onde o conforto humano se torna mais valioso que a obediência a Deus. As cidades estavam bem posicionadas estrategicamente, cercadas de recursos naturais, com acesso a rotas comerciais. Mas nada disso foi suficiente para preservar o povo da destruição, pois onde falta temor a Deus, sobra espaço para a ruína. Essa realidade geográfica nos ensina que o ambiente físico não determina a bênção. É possível viver em um jardim e ainda assim estar sob maldição. A maldição de Sodoma não foi contra sua terra, mas contra sua conduta. A natureza se transformou em juíza, e aquilo que antes alimentava, agora soterrou. A terra que um dia floresceu, tornou-se testemunha silenciosa de que o pecado, quando amadurece, produz morte, como lembra Tiago, capítulo 1, versículo 15. Hoje, ao visitar a região do Mar Morto, muitos ainda se impressionam com sua paisagem desoladora. Mas poucos percebem que aquele cenário é mais do que geografia. É um memorial de advertência. O solo rachado, o sal que impede a vida, a quietude sobrenatural do lugar, tudo isso ainda ecoa o grito abafado de uma cidade que não quis ouvir o céu. Quando se fala em Sodoma, a maioria das pessoas pensa imediatamente em pecados de ordem sexual. De fato, esse aspecto era marcante na cultura da cidade. Porém, reduzir a destruição de Sodoma e Gomorra apenas à imoralidade é empobrecer a complexidade do juízo divino. O profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 49, revela o diagnóstico mais profundo do céu. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera ociosidade teve ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Essa revelação muda completamente a perspectiva. Sodoma não foi destruída apenas por perversão, mas porque sua sociedade se tornou indiferente. Eles tinham tudo, recursos, tempo livre, abundância, mas não tinham compaixão. A cidade havia se tornado insensível ao sofrimento do próximo. O pecado mais escandaloso não era apenas praticado em segredo, mas institucionalizado por uma cultura de egoísmo, orgulho e desprezo pelos vulneráveis. A corrupção moral era um sintoma. A raiz estava na arrogância e na negligência da justiça. A omissão diante da dor alheia é diante de Deus tão abominável quanto os pecados mais visíveis. Em Sodoma, o bem-estar se tornou um fim em si mesmo. A cidade prosperava, mas seus cidadãos eram cegos ao sofrimento. A fartura de pão, que deveria gerar gratidão e partilha, gerou soberba. A prosperidade foi transformada em insensibilidade. E é aí que o juízo encontra sua base sólida. Deus não tolera uma sociedade que ignora o necessitado enquanto celebra sua própria opulência. Olhando para a narrativa completa, fica evidente que a destruição de Sodoma foi o resultado de uma somatória de degradações, moral, espiritual e social. Não foi apenas o que fizeram em segredo, mas o que deixaram de fazer à luz do dia. A omissão de bondade, a recusa em praticar justiça e a transformação do prazer em divindade selaram seu destino. Deus julgou Sodoma porque ela se tornou um reflexo distorcido daquilo que o ser humano foi criado para ser, imagem do Criador. A verdadeira ira divina não nasce de impulsos,
mas da constatação de que uma sociedade inteira rejeitou os fundamentos mais básicos da vida: humildade, justiça e amor ao próximo. A destruição foi o resultado de um processo longo de endurecimento. E essa análise exige de nós uma pergunta honesta. Estamos vivendo como Sodoma, mesmo sem repetir exatamente seus pecados visíveis? Séculos após a destruição de Sodoma, Jesus Cristo voltou a mencioná-la em suas palavras, não como uma história do passado, mas como um alerta para o futuro. Em Mateus capítulo 11, versículo 24, ele declara: "Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti." Essa afirmação foi dirigida a Cafarnaum, uma cidade que havia presenciado milagres, mas que permaneceu incrédula. O que o Senhor está dizendo é impactante. O conhecimento rejeitado gera um juízo ainda maior do que a ignorância mergulhada em pecado. Isso nos conduz a uma reflexão necessária. O que é pior aos olhos de Deus? O pecado cometido em ignorância ou a rejeição consciente da verdade? Sodoma pecou intensamente, mas não teve os mesmos privilégios que Cafarnaum. Já esta última viu o próprio Filho de Deus em ação, e mesmo assim escolheu ignorá-lo. Essa comparação revela que a gravidade do pecado é também medida pela luz que foi desprezada. Quanto mais luz se recebe, maior é a responsabilidade espiritual. A menção de Sodoma por Jesus não tem a intenção de recontar sua história, mas de apontar para os dias que viriam. Ele também disse em Lucas capítulo 17, versículo 28, que nos últimos dias a sociedade viveria como nos tempos de Ló, comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e edificando, até que o juízo veio de repente. Essa descrição não aponta necessariamente para grandes escândalos morais, mas para uma vida centrada apenas em si mesma, alheia às coisas eternas. A principal lição que Jesus nos dá ao citar Sodoma é que o maior risco espiritual não está apenas na prática do mal, mas na indiferença à verdade. É possível viver em Cafarnaum, cercado de sinais e palavras divinas, e mesmo assim ser mais condenado do que Sodoma. Isso deve nos levar a uma vigilância constante. Quanto da verdade que recebemos tem realmente moldado nossas vidas? Ou estamos apenas acumulando conhecimento sem transformação? A lembrança de Sodoma nos evangelhos é um espelho incômodo para a igreja moderna. Temos luz em abundância, acesso à palavra, cultos, recursos, ensino. Mas a pergunta de Jesus ainda ressoa: o que estamos fazendo com tudo isso? O juízo não recairá apenas sobre os que praticam o mal, mas também sobre os que desprezam o bem quando ele está ao alcance. Sodoma pode ter desaparecido geograficamente, mas sua essência espiritual continua viva e se manifesta nas estruturas de muitas sociedades contemporâneas. Quando lemos Apocalipse capítulo 11, versículo 8, o apóstolo João se refere à grande cidade onde o corpo dos dois profetas será exposto como espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Essa declaração não é apenas poética, ela é teológica. Significa que o espírito de Sodoma pode se instalar em qualquer lugar onde Deus é rejeitado e o pecado é institucionalizado. Essa Sodoma espiritual não depende de localização, mas de mentalidade. Onde há orgulho desenfreado, desprezo pelos vulneráveis, imoralidade celebrada e justiça negligenciada, ali está o mesmo espírito que dominava aquela antiga cidade. É um sistema de vida que se coloca contra tudo o que Deus valoriza. Ele não surge de forma abrupta, mas se infiltra sutilmente nas leis, nos costumes, na cultura. E quando se consolida, contamina até mesmo os que acham que estão seguros dentro da religião. O desafio é que, muitas vezes, essa nova Sodoma vem camuflada de progresso, liberdade e direitos. Ela se esconde por trás de discursos aparentemente nobres, mas que, no fundo, desconstroem os fundamentos da verdade. Não se trata apenas de comportamentos visíveis, mas de filosofias que moldam corações e valores.
É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos adverte a não nos conformarmos com este mundo. O espírito de Sodoma quer normalizar o que Deus abomina. A igreja precisa discernir essa realidade espiritual com urgência. Não basta reconhecer o mal no mundo. É preciso perceber como ele tenta se infiltrar no próprio povo de Deus. A nova Sodoma não quer apenas existir. Ela quer influenciar. Quer alterar o pensamento, relativizar a santidade, desfigurar o evangelho. E quando isso acontece, o juízo não tarda. Se o povo de Deus perder o senso de separação, deixará de ser sal e luz e passará a ser cúmplice da decadência. A história de Sodoma continua viva não apenas como um lembrete do passado, mas como uma advertência profética para o presente. Se o espírito que destruiu aquela cidade estiver operando em nosso meio, nas famílias, nas nações, nas instituições, precisamos agir com discernimento, clamar por pureza e retornar à essência do Evangelho. Caso contrário, o mesmo juízo que um dia caiu do céu poderá nos surpreender outra vez. Uma das verdades mais sublimes reveladas na destruição de Sodoma é o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divina. A mesma mão que fez chover fogo do céu também segurou Ló pela mão e o tirou da cidade. O mesmo Deus que julgou sem piedade foi o mesmo que ouviu Abraão com paciência. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, vemos que mesmo com a hesitação de Ló, pela compaixão do Senhor, os anjos o conduziram para fora. Isso revela que o juízo divino nunca é cego ou precipitado. Ele é temperado pela graça. Muitos enxergam Deus de maneira fragmentada, como se fosse severo no Antigo Testamento e misericordioso no Novo. Mas Sodoma nos mostra um Deus coerente, que ama a justiça, mas também procura caminhos de salvação até o último instante. O diálogo com Abraão foi uma expressão dessa misericórdia. O envio dos anjos, a advertência aos genros, o cuidado com Ló, tudo isso são sinais de um Deus que prefere salvar a destruir. No entanto, quando o homem resiste ao apelo, o juízo se torna inevitável. Esse equilíbrio entre justiça e misericórdia também é retratado pelo profeta Jeremias. No capítulo 9, versículo 24, quando o Senhor diz: "Eu sou o Senhor que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado." Deus se agrada do juízo não por prazer na dor, mas porque Ele é justo. Ao mesmo tempo, Ele também se deleita na beneficência, pois seu coração é compassivo. Em Sodoma, esses dois atributos caminham lado a lado, em perfeita harmonia. O grande desafio humano é compreender que o juízo divino não é o fim da misericórdia, mas o seu limite. Deus espera, avisa, visita, convida, mas não negocia com o pecado. Quando os corações se fecham definitivamente, a justiça entra em cena como resposta inevitável à rejeição da graça. Esse é o equilíbrio perfeito. Um Deus que não falha em punir o mal, mas que também nunca desiste de resgatar o justo. E quando não encontra mais justiça coletiva, Ele salva o remanescente, como fez com Ló, a história de Sodoma. Portanto, não é apenas um relato de destruição. É uma aula viva sobre o caráter de Deus. Um Deus que julga com retidão, mas que não deixa de agir com compaixão. Que se entristece com o pecado, mas se alegra em perdoar. Que fecha portas quando necessário, mas sempre oferece uma saída antes. E cabe a cada um decidir se responde ao chamado da misericórdia, ou se enfrenta as consequências da justiça. A intercessão de Abraão diante de Deus levanta uma pergunta que ecoa ao longo de toda a narrativa de Sodoma. E se houvesse um justo? A contagem regressiva feita por Abraão, de 50 até 10, revela a importância que o justo tem diante de Deus. O Senhor estava disposto a poupar toda uma cidade corrompida se houvesse apenas um grupo mínimo de justos nela. Isso nos mostra algo extraordinário. Uma vida justa pode mudar a balança do juízo. O profeta Ezequiel,
No capítulo 22, versículo 30, revela que Deus procurou por um só homem que se colocasse na brecha para que ele não destruísse a terra, mas não encontrou. Esse versículo revela o quanto Deus valoriza a presença de alguém justo, comprometido com a verdade, alguém que se opõe ao sistema e intercede pelos outros. O justo não é alguém perfeito, mas alguém alinhado com os valores do céu, ainda que cercado por uma sociedade em colapso. No caso de Sodoma, Ló foi esse justo. Não porque era exemplar em tudo, mas porque, como diz a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, sua alma justa se afligia com o comportamento dos ímpios. Ele era um homem comum, com limitações claras, mas que ainda tinha sensibilidade espiritual. E por causa dele, os anjos foram enviados. Sua presença não salvou a cidade, mas garantiu a sua própria libertação. Isso mostra que, mesmo em meio à impiedade generalizada, Deus reconhece e recompensa a fidelidade individual. Em tempos de decadência moral, o valor de uma vida justa se torna ainda mais evidente. Quando tudo ao redor está corrompido, um justo é como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Sua existência incomoda, mas também atrai a atenção divina. É por isso que, ao longo da Bíblia, vemos Deus poupando cidades, famílias e até nações inteiras por causa de indivíduos que andavam com ele. A presença de alguém justo transforma o ambiente espiritual de um lugar. A pergunta continua sendo válida para os nossos dias. E se houvesse um justo em sua família, em sua cidade, em sua geração, você seria essa pessoa. A história de Sodoma nos ensina que Deus ainda procura. E quando encontra, ele se move. Talvez ele ainda esteja aguardando por uma única vida disposta a interceder, resistir ao sistema e se manter firme, mesmo quando tudo parece perdido. Sodoma não é apenas um capítulo encerrado nas páginas do Antigo Testamento. Ela permanece viva como símbolo de advertência para todas as gerações. A destruição que caiu sobre aquela cidade continua sendo mencionada nas Escrituras, tanto por profetas quanto por apóstolos e pelo próprio Cristo. Em Judas capítulo 1, versículo 7, lemos que Sodoma e Gomorra servem de exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Isso significa que o juízo ali registrado não foi apenas histórico, foi pedagógico e profético. A permanência de Sodoma como símbolo revela que Deus não esquece o que é grave. Ele perdoa, é longânimo, é paciente, mas também é justo. E quando age, ele quer que todos vejam e aprendam. Por isso, Sodoma tornou-se um modelo de advertência para as nações, igrejas e indivíduos que desprezam a verdade, zombam do sagrado e vivem como se nunca fossem prestar contas. Seu nome se tornou um lembrete eterno de que o juízo pode tardar, mas nunca falha. Mais do que um castigo, Sodoma é um espelho. Cada geração que caminha para o mesmo tipo de autodestruição moral e espiritual está repetindo o padrão daquela cidade. E o juízo de Deus continua sendo anunciado. Ele pode não vir imediatamente, mas virá. É o que vemos em Apocalipse, onde cidades, reinos e sistemas são confrontados pelo Deus que ainda julga com justiça. A advertência permanece clara. Aquilo que Deus julgou ontem, Ele continua julgando hoje. Contudo, mesmo com o peso dessa história, há esperança. A repetição constante da lembrança de Sodoma serve também como convite ao arrependimento. Cada vez que seu nome é mencionado, somos chamados a refletir sobre nossas escolhas, nossos valores e nosso caminho. Se o fogo desceu um dia, foi porque a corrupção havia se tornado irreversível. Mas enquanto há tempo, ainda há espaço para mudança. A destruição de Sodoma não precisa ser o fim de ninguém. Pode ser o começo de uma nova história para quem escolhe ouvir. A última palavra da Bíblia sobre Sodoma não é apenas fogo, mas alerta. É Deus dizendo: eu continuo observando, eu ainda clamo, eu ainda salvo. O eco do juízo de Sodoma ainda ressoa não como ruído de condenação, mas como trombeta de misericórdia.
Cabe a nós escutar. Muita coisa mudou desde os dias de Sodoma. Mas a necessidade por discernimento e coragem continua a mesma. Se esta mensagem despertou lembranças, fé ou até preocupações que o mundo de hoje insiste em ignorar, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. E se acredita que ainda vale a pena manter a chama da verdade acesa, inscreva-se. Cada clique seu aqui também é um sinal de que ainda existem justos na terra. Precisa ouvir. E se acredita que ainda vale a pena manter a chama da verdade acesa, inscreva-se. Cada clique seu aqui também é um sinal de que ainda existem justos na terra.